Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, iniciamos mais uma transmissão do Global Lean Sensei. Essa live é uma iniciativa da Prática Lean e conta com o apoio do Roncha.org. Hoje nós vamos falar com Daryl Wilburn. Essa é uma continuação, pessoal, das perguntas geradas para a transmissão do dia 23 de junho. Se você perdeu, você pode assistir depois daqui, que ela está disponível no YouTube, tá certo? Gente, Daryl Wilburn, ele é especialista em aplicar a metodologia Lean ao desenvolvimento de negócios. Em mais de 24 anos de experiência, ele liderou o desenvolvimento e a implantação de alguns dos mais importantes programas de liderança da Toyota na América do Norte. Ao longo da sua carreira, pessoal, na empresa japonesa Toyota, Daryl estudou o sistema de produção da Toyota no OMDD, o grupo Sensei interno da Toyota. Ele também desenvolveu e implementou o Toyota Way 2001 na maior instalação de fabricação da Toyota na América do Norte. E trabalhou com o Instituto Toyota no Japão para implantar o Toyota Business Practice, TBP, liderando o projeto piloto global desse programa. Autor do Toyota by Toyota, junto com o nosso amigo Samuel Albara, e atualmente no Roncha.org, Daryl teve a oportunidade de trabalhar com mais de 100 empresas em países como Estados Unidos, Brasil, Indonésia, Alemanha, República Tcheca, Polônia, Lituânia, entre outros. Gente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe da Prática Lean, aos embaixadores Global Lean Senseis e ao Roncha.org, que está nos apoiando nesse evento. Good night, Daryl. It's a big honor to have you here today. How are you? Doing well, doing well. I hope everyone there is safe and staying safe from COVID and everything. It's an honor to be back. Então é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez e espero que todo mundo esteja salvo e seguro do corona. Maravilha. Gente, agora a gente vai retomar as perguntas que a gente fez para a live do dia 23 de junho e, se necessário, a gente vai apresentar aqui para vocês algumas imagens para responder essas perguntas, tá bom? So let's retake the questions, and if we need to share the screen, we're gonna share the screen and show something to better understand the question and answers. Good. Ok. A primeira pergunta que ficou, né, pergunta número 11 da lista passada, é: durante uma transformação Lean, é comum que a equipe vá se transformando aos poucos. Como a gente pode valorizar aqueles que adotam a filosofia Lean mais rápido? Daryl, during a Lean transformation, it's common a gradually change. How to valorize those who adopt the Lean philosophy faster? Yeah, I think as we talked about last time, that's a good question. And also, kind of ironic again that, as Lean Senseis, we're answering a lot of questions during the session. So normally, I would have a lot of questions when I had some question like this. Então, como ele tinha dito da vez passada, ironicamente, você ser um sensei no Lean, você é acostumado mais fazer perguntas do que responder, né? Como ele está fazendo agora é um pouco diferente. Naturalmente, se fosse num dia comum, ele teria mais perguntas do que respostas em si. So let's assume in this case that in the organization, that Lean transformation has been approached by the leadership team as a strategic path. So that the company has decided to take Lean as a path for their future. So that's an assumption. Então, vamos assumir que, nesse caso dessa pergunta, a liderança que quis traçar o caminho Lean para melhoria. Então, vamos tomar a resposta com
com essa coisa em mente, né? Que a liderança que escolheu. So in that case, we'll also then assume that the company has set up a lot of training, a lot of coaching and mentoring in order to get people the ability to be able to perform as a lean practitioner. Então, dessa forma, a empresa sempre se preocupou em trazer treinamento, acompanhamento para todos os empregados, para que eles possam ser realmente desempenhar o papel lean dentro da companhia. We don't want to wait just for someone to be like a superhero. We want to give them abilities and give them training so they can perform up to the recommended standard or up to the vision that we set for the company. Então, lógico que ninguém vai ser um super-herói. E com isso, a gente tem que dar o treinamento para as pessoas irem adquirindo a habilidade até conseguirem atingir o trabalho padrão, até conseguirem fazer o seu serviço de uma forma mínima que aceitável. So let's assume that this direction has been set, that people have training. Then we can start to see how they're performing. And people who perform at a higher level, maybe it's a better, higher aptitude. Maybe it's a passion that they can bring into the work. In those cases, then we can start to look at how to recognize that progress and recognize their ability. Então, assumindo que a gente deu o treinamento adequado para todo mundo de uma forma igual, a gente começa, então, a prestar atenção naqueles que têm uma melhor aptidão, né? Uma paixão pelo Lean em si, e a partir daí que a gente começa a pensar em valorizar e como valorizar essas pessoas que têm esse desempenho melhor. And in those cases, many organizations will be implementing Lean on model areas, model lines, and then we can start to create Kaizen teams, or what we called in Toyota, smooth motion teams. Smooth motion? Smooth motion Kaizen, Kaizen implementation team. Ok. Então, assumindo daí que a gente começa a fazer os times Kaizen dentro da empresa, e essas pessoas começam a tomar papéis mais importantes dentro desses Kaizens, certo? Então, a partir daí que a gente começa a observar e, dessa forma, implementamos. We can use these specialized teams as a way to rotate those high performers into a position for maybe 2 years, 1 year, 2 years. And they can then focus on learning more about Lean, and they can also practice every day the implementation. So they get recognition of their heart and their aptitude. And after that period of rotation, then they go back to the general team, back to the workforce, and now that team or that department has high level of skill that they can use. Então, quando a gente faz essa equipe Kaizen de alto nível, a gente pode fazer uma equipe rotativa. A gente pega essas pessoas que têm essa aptidão, tanto paixão como aptidão, a facilidade mesmo, e a gente leva para esse Kaizen, bota ela numa posição que pode ser de liderar ou de participar mesmo desses Kaizens da empresa, e depois de 2 em 2 anos a gente pode ir rodando isso aos poucos, e essa pessoa volta para o local da onde ela saiu com um nível muito mais alto. Isso é uma forma gigantesca de reconhecimento. So let me give you 2 examples, 2 companies.
one company was doing lean transformation, but maybe not as seriously as the second company, the second example. They wanted to do projects, they wanted to do some Kaizen and save some money. Então ele vai dar um exemplo de duas empresas. A primeira empresa, ela não levou tão a sério a implementação do Lean. Ela só queria conseguir mais dinheiro, fazer uns projetos de melhoria e assim poupar mais dinheiro. They had 8 people that they had assigned to a Lean team, but they gave them very minimal level of training and development, and the leadership team was not focused and not leading the Lean effort. Então, eles formaram uma equipe de 8 pessoas e eles deram um treinamento muito básico e a liderança não estava focada nessa equipe. Então, a parte desse princípio, essa primeira empresa. In 1 year, they lost 6 of their 8 team members from that team who did not want to work in Lean. Então, no primeiro ano, eles perderam 6 dessas 8 pessoas que queriam participar da equipe Lean. And they couldn't fill the positions. No one wanted to join the team. Então, eles não conseguiram recolocar alguém no lugar porque ninguém queria fazer parte dessa equipe. Second example is a company whose leadership team adopted Lean as a strategic direction for the company. Now, they also had the leadership team be trained and developed from the beginning on Lean thinking and Lean language and Lean operations. So all the leadership team was trained. Então, na segunda empresa, a empresa pegou a liderança e fez com que fosse uma estratégia da empresa treinar todo mundo e que todo mundo fosse desenvolvido para operacionalizar o Lean, pensar Lean e executar o Lean. In 1 year, they started a Lean team to recognize those with heart and aptitude around Lean. Então, em 1 ano, eles começaram a reconhecer as pessoas que tinham a atitude e o coração Lean. They had 40 people apply for the 5 positions, internal. Então, eles tiveram 40 pessoas tentando entrar na equipe que era composta por 5, internamente. So in this case, it became an honor to be on the team, and it was a privilege. So it wasn't done just as a toolkit kind of approach. It was done from a strategic approach. So those positions were highly valued, and it became recognition for those who really wanted to go deeper and learn about and implement Lean in their transformation. Então, nesse segundo caso, se tornou uma honra participar, é um privilégio participar dessa equipe, porque ela é vista como uma equipe estratégica para a empresa, e não simplesmente uma equipe que foi formada só por ser feita mesmo, sem um objetivo. Good. Ok. Wonderful. Vamos lá. Daryl, quais ferramentas Lean devemos ensinar a todos na organização? What Lean tools should we teach everyone in the organization? Another good question. And the reason it's a good question is because it helps me and should be helping all of us think more deeply about a purpose that we would have in our organization for implementing a Lean approach. What is our purpose? Então, ele disse que é uma ótima pergunta, mas é uma ótima pergunta por quê
e qual é o propósito que a gente está tentando implantar o Lean? O que a gente está tentando alcançar com essa implementação? So, if we think about our purpose, do we want to use Lean just to eliminate some waste and save money? That's one purpose we may use. But if we're trying to change our culture and we're trying to get people involved in the organization, get them to unleash their potential, then that's a different purpose. Então, se a gente quer implantar o Lean simplesmente para tirar algum desperdício e fazer algumas ferramentas, esse aí é um propósito. O outro propósito é se a gente quiser liberar totalmente o nosso potencial e realmente implantar da forma que tem que ser, isso aí é uma outra forma e é um outro propósito. Now, generically speaking, any organization that's interested in Lean, including Toyota, everyone in the organization must learn how to see and eliminate waste through Kaizen. So we would want to teach everyone about the 7 wastes, and we would want to teach everyone about how to Kaizen and what makes a good Kaizen. Então, genericamente falando, né, o que a gente tem que ensinar, incluindo a Toyota? A gente tem que ensinar as pessoas sobre os desperdícios, os 7 desperdícios, como enxergar, e você vê o Kaizen, como é que ele deve ser feito e qual é o propósito do Kaizen. But we also have to remember that if we don't have a culture of clear standards, standardization, and standardized work in our companies, then it's really difficult to establish a Kaizen, something better than the last standard, some improvement. And it's almost impossible to maintain those improvements. So we also have to focus on developing a culture of standardization and standardized work. Então, uma coisa que a gente tem que estar bem preocupado é na cultura, né? Se a gente tem uma cultura de ter os trabalhos todos padronizados, numa empresa que não se tem esse trabalho padronizado, é muito difícil de executar o Kaizen. Então, a gente tem que saber onde a gente está, o padrão que a gente está, para saber se houve melhoria ou não. Então, essa cultura é muito importante para a gente e é bom ser disseminada. So we also have to remember along with that all of these tools, they all function within the system and of the organization. So if we have a systems-like approach to Lean, then our tools and techniques will work better. If we are not systematic in the way we approach it, looking at all of our processes and systems internally, then it may not be as successful. Então, a forma que você chega com o Lean é muito importante. Você tem várias ferramentas, mesmo na Toyota, e você não tem aquilo sistematizado, então é muito difícil você conseguir desenvolver alguma coisa. Então você tem que se preocupar em sistematizar para então todo mundo conseguir utilizar as ferramentas no local correto e da forma correta. For example, Toyota was always, for many years, as they grew and developed, they became pretty well focused on the House of Lean, as we spoke about in the last session, setting up standards and having a good jidoka and good training and also good flow in the organization. So they understood that having good systems was very important. And I'll give you an example of that after this translation. Então, como exemplo da Toyota, eles sistematizaram isso, como foi dito na primeira parte da entrevista, com a casa Toyota, né? Então, tem a parte do jidoka, o treinamento, o fluxo, tudo sistematizado para você melhor executar. Então, ele vai dar agora um exemplo.
Now, because that foundation was in place, we were able to build on top of that with better systems and processes. For example, we never had, until the early 2000s, we never had a global problem-solving effort. Each location kind of did things based on PDCA, but not a clear standard way. Então, se a gente tem uma fundação na casa, né, a gente consegue construir o resto em cima. Mas até o início dos anos 2000, eles tinham o PDCA, mas ainda não tinha bem desenvolvido tudo como é hoje. Now, one of those, the effort is called, we call the Toyota Business Practice. That Toyota Business Practice became the common problem-solving method globally. It was every person in the world was trained on the method. All the salaried people in the world had to be recertified that they could solve a problem with the Toyota Business Practice method and develop an A3. They had to be certified all the way up to executive level, down to specialist level, everybody certified. Recertified. Então, após isso, todo mundo teve que fazer a prática Toyota de negócio, todo mundo tinha que ser certificado, do mais alto nível até o mais baixo, tinha que fazer um A3 com um projeto para ser certificado nessa forma, e todo mundo das plantas da Toyota. So let me tell you why that's important for your organization and others. So by having these standard ways that we do things like problem solving, the way we teach our tools and techniques, if we have common methods, then everyone can be more effective when they're coaching. So in the Toyota's case, they started with the higher levels in this method. They had to learn, then they had to teach to the next level, then that level would learn and go through the same process and teach to the next level. And this went on for years. And then by having a common method, you could then rotate people from department to department, or even place people at other plants in the world, and they would all have learned a common way that they can be effective. Então você tendo essa base de padrão de como executar, como ensinar, é muito mais fácil de você conseguir fazer o coach. Então, você pega uma pessoa de um nível alto e coloca ela para aprender, e logo após ensinar, e essa pessoa que foi ensinada, ensinar também, e todo mundo praticando o mesmo padrão de ensino, então é muito mais fácil você trocar as pessoas de um departamento para o outro, que elas vão conseguir executar e conseguir ensinar de uma forma adequada, e até entre plantas no mundo, que como elas estão seguindo o mesmo padrão em todo o globo, elas conseguem executar aquele aprendizado, aquele treinamento e aquele ensinamento. So I apologize if the person who asked that question wanted only a simple answer. But with most things, the simple answer is easy. But we want to think deeper on each thing that we're proposing so that we actually know purpose. So again, I apologize if it's too much detail, but that's kind of the way I think, that even the simple question can be looked at more deeply, so we can think about more deeply what we're actually trying to do in our organizations. Então, ele está pedindo desculpa se a pessoa que fez essa pergunta, se a pessoa estava esperando que ele respondesse de uma forma mais fácil. Mas ele acha que tudo você tem que analisar e pensar e destrinchar o que é para ser feito, e assim você compreender a melhor forma de fazer. Então, ele pede desculpa se ele não respondeu de uma forma mais objetiva e fácil,
mas essa é a maneira que ele pensa, essa é a maneira que ele acha que há uma melhor absorção, um melhor aprendizado. Ok, Daryl. Fantastic. Daryl, another Dubs, you say A3, but Toyota always uses A3, or Toyota uses Toyota Kata too for beginners? So that's probably a question that would take a while to get into. So the kata, as published in a book, in Toyota we never learned about kata. So the kata was someone's interpretation of what they thought they were seeing in Toyota as an outside observer. So in Toyota, when I was there, we never spoke of a kata, but we learned problem solving through a repetitive method and through coaching. So we just didn't call it the kata. Now, not every problem would be A3, but most problems that needed analysis, we would be expected to do an A3. Então, vou traduzir a primeira pergunta. O João perguntou se, para os iniciantes, o A3 sempre foi ensinado ou o kata é ensinado também. Então, ele falou, isso aí é uma pergunta que eu demoraria um certo tempo para responder, mas, basicamente, a Toyota ensina o A3 lá dentro. Em todo esse tempo que ele teve na Toyota, foi ensinado o A3. O kata foi uma publicação de um livro de uma pessoa que escreveu como uma pessoa que viu a forma e traduziu como um kata, que realmente a forma que a Toyota resolve problemas é através da repetição, é através de análise. Então, o kata é uma forma correta de se ver, mas ele não é ensinado na Toyota, e sim foi visto por alguém e resolveu traduzir a forma. Então, o A3, nem sempre você precisa utilizar o A3 para resolver os problemas, mas geralmente a gente utiliza. Bacana demais, gente. Vocês estão sabendo dessa? Vamos lá. Daryl, como desenvolver uma cultura de feedback sem criar um ambiente tóxico? How to develop a feedback culture without creating a toxic environment? Yeah, again, a lot of questions I would like to ask in order to understand. So I'll make some assumptions and make some, maybe identify some points. Então, teria muitas perguntas que ele gostaria de fazer para compreender o que a pessoa realmente quis perguntar. Então, como ele não pode fazer essa pergunta, ele vai fazer algumas suposições para poder responder da forma que ele acha que deve. So one interesting thing to think about, the Toyota production system and what we now call lean globally, having its origin in Japan. And Japanese culture is not a culture of confrontation, or not a culture of direct feedback, either positive so much or negative. Então, a primeira coisa que você tem que ver é que a Toyota, da onde saiu, e hoje a gente chama de Lean, eles têm uma cultura que não é uma cultura que se confronta, né? Você simplesmente obedece. E não é uma cultura que tem esse feedback, essa necessidade de feedback constante, positivo ou negativo. Então, primeiro tem que analisar de onde saiu. So one way to think about the tools and techniques of Lean or the Toyota production system is to see them as ways to
overcome the culture that in Japan was difficult to have and raise those questions. Então, quando você olha na cultura Lean essa prática, então a gente tem que ver alguma forma de superar essa cultura para poder continuar com um alto padrão, digamos assim. So, as an example of that, visual management is one of the bedrocks of Lean. One of the purposes that it was put in place for was to depersonalize the performance. So, for example, if a process has certain established standards and KPI, or key performance indicators, those are made visual so we can all see. And then when we address the gap or the problem, then we are not making it personal. We are just talking about together the gap. So one example of that visual management is a way to overcome the personal aspect of feedback, and together we can look at the problem. And it's not, the problem's not you, the problem's not me, the problem is there. So that's one example. Então, uma forma que eles encontraram também de dar um feedback sem ser pessoal é a parte de visual, né? De gerenciamento visual. Quando você olha um KPI junto com alguém, você visualiza os gaps. Então, você não tem que estar falando para a pessoa está enxergando, ela está vendo. Então, essa foi uma das formas que foi encontrada para superar essa cultura, né? E é bem óbvio que tá ali o gerenciamento visual e a pessoa consegue ver, não foi você, não foi eu, somos nós. Então, o gerenciamento visual foi uma das ferramentas encontradas para isso. So, in order to have good performance indicators, we have to do the hard work of understanding what we need to do and setting clear standards. So if we have clear standards, we can create some measurements, we can create visuals, we can then depersonalize and maybe take the toxicity out of feedback by understanding that we're looking at process, not people. Então, quando você usa esse gerenciamento visual e a gente tem os padrões muito bem feitos e a gente consegue enxergar um problema ali, a gente consegue despessoalizar aquilo e tornar aquilo, tirar a parte tóxica do feedback, porque não é pessoal, simplesmente está lá, todo mundo está vendo, está medido, e a gente consegue ver de uma forma que o processo tem que ser melhorado. So having that philosophy goes a long way in making feedback more clear and easier to accept. We also have to make sure we're hiring very well, meaning are we understanding which personality traits and which competencies we're trying to hire into the company. Então, quando a gente olha, fica muito claro e fica mais fácil de dar esse feedback e do correto entendimento. Outra coisa que a gente tem que se preocupar é na correta contratação, com as competências adequadas, isso tudo para facilitar como se lidar e como o entendimento fica mais fácil com as pessoas. A gente tem que se preocupar em contratar bem. So once we hire well, we put them to work in good systems, we train them well, and that includes training people on how to be respectful and how to align their behaviors with the company values. And that includes when giving feedback to others. Então, a gente contratando bem, a gente treinando bem, a gente colocando as pessoas para trabalhar num sistema adequado, isso tudo facilita muito na hora da compreensão do feedback, porque
as pessoas vão estar alinhadas com a cultura da empresa e isso facilita muito na hora de dar um feedback. Ok, excelente. Daryl, quais são os maiores obstáculos que você encontra nas suas implementações do Lean? What are the biggest obstacles to Lean deployments? Yeah, there's a lot of ways I think we can take that question. I think, but maybe looking at it simply, not having clear vision set by the leadership of what we want as a company, and not having the senior leadership aligned and leading the effort is one big part. Então, você poderia analisar de várias formas isso, mas uma que é bem forte é não ter a posição da liderança clara com relação à implementação e a diretoria, a alta diretoria, também não está alinhada ou engajada com a implementação. Isso aí torna muito difícil. Another part of another obstacle, and again, there are probably, we could go on and on about obstacles, but another big one that I have experienced is, especially from leadership, putting in, maybe metaphorically speaking, putting in 10 and expecting to get 100 out. So I put in 10 units of effort. I put in 10 units of my it's hard to explain. So I'm trying to get to the end of the race without doing any kind of preparation, not putting in enough effort. Maybe that's a good way to put it. Então, ele tentou fazer uma metáfora de uma forma que a liderança lida principalmente com as expectativas, né? Não está alinhado. Você coloca você entra com 10 e espera tirar 100. Então, você tem uma expectativa, não tem um esforço alinhado. Umas pessoas dão mais, outras menos, e aí isso aí não funciona. So, for example, we may be working with an organization, and at the beginning, asking the leadership team and asking the middle management team, how much time are you planning to devote and to invest in this deployment, in this effort? And many times, when we give an expectation of you must devote 10 hours per week in training, understanding, coaching, practicing, implementation, they will say, oh, we don't have time. But when they say what they want to get out of Lean, the list is always really long. So I would always coach to say, if you are willing to give X, you can only expect to get Y. If you are willing to give this, then you might expect to get much more. But if you give a little, you don't get a lot. Maybe that's the example. Então, um exemplo que ele deu agora é o seguinte: você chega e pergunta para a liderança, ou média liderança, no momento da implantação, quanto tempo, quanto esforço você quer dar para essa implantação? 10 horas por semana? Quanto que você quer dar? A liderança muitas vezes fala, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para ensinar, não tenho tempo para desenvolver, eu sou muito ocupado. Mas quando você olha pelo outro lado, o que você quer obter com a implantação do Lean? Aí eles colocam uma lista gigantesca. Então, como é que eles não têm tempo, como é que eles não querem se esforçar e querem obter tudo isso? Então, é uma função básica. Se você dá X, você obtém Y. Se você dá um X maior, você vai ter um Y maior. Então, é basicamente uma equação. Yep. So again, many ways we could go, but
generally, those are a couple of big obstacles that we see implementing Lean. Então, tem várias formas, né, que a gente pode ver esses obstáculos, mas essas são as maiores que ele vê e na implementação do Lean. Maravilha. Beleza. Daryl, você poderia explicar sobre o Dojo? Preciso preparar uma sala específica ou eu posso escolher um local de trabalho para aplicar os processos de aprendizado? Could you please explain about Dojo? I need to prepare a specific room to do, or I can select a workplace for apply the learning process? Yeah, a good question. I think dojos are getting a lot of attention these days because people want to make the learning deeper for Lean. Então é uma boa pergunta, porque o Dojo está criando uma alta visibilidade nesses dias, porque as pessoas querem um aprendizado mais profundo do Lean. Now, the spirit of dojo is to learn, but an actual dojo is a specific learning area that's set aside from the actual workplace. In an actual workplace, we would do what we call OJT, or on-the-job training. So a dojo would be specifically set aside from the actual workplace. Então, o dojo ele é um local especificamente para o aprendizado, é uma área para aprendizado que ela é colocada à parte do local de trabalho, né? Que o pessoal chama e dentro do trabalho existe o on-the-job training. Então, o dojo, ele basicamente é fora. So dojo allows for a focused learning of specific skills. Toyota uses dojos globally, around the world, in many ways. So each plant and maybe each department in a plant will have, for example, a safety dojo, where people would learn specific safety applications. Então, o dojo permite um aprendizado focado nas habilidades fundamentais, né? O Toyota, por exemplo, ela tem um dojo de segurança, onde as pessoas podem aprender coisas específicas de segurança. So we're able to do the away from work. We can help people feel comfortable when they learn. We can also not impact safety or quality or productivity. So it allows a lot of a safe learning area when we do those learnings in a dojo environment. Então, quando a gente faz um dojo fora da área de trabalho, a gente dá um conforto maior para o aprendizado. A gente não impacta na segurança, na qualidade ou produtividade, e as pessoas podem focar no aprendizado em si. So one of the big applications of Dojo in Toyota in the past several years has been a part of this global effort to standardize a lot of the processes and procedures and training so that people are better able to perform and coaches are better able to coach. So we call those areas fundamental skill dojos that are specific to departments within Toyota. Então, um dos esforços que a Toyota está fazendo agora é para fazer um dojo onde ele consiga padronizar todo o aprendizado da Toyota e conseguir passar isso. E eles chamam esse dojo de habilidades fundamentais, onde todo mundo ao redor do mundo eles estão tentando fazer esse mesmo padrão. For example, assembly will have their own fundamental skills dojo. The body shop, paint, plastics, machine shop, they'll have their own fundamental skills dojo to specifically focus on their team members' learning
so that when they go to perform, they are already ready to be successful. Então, ele está falando que vários departamentos têm o seu dojo específico de habilidades fundamentais, a partir de montagem, plástico, pintura. Cada um desses departamentos, eles montaram um ensinamento mínimo que as pessoas devem ter para quando entrar, já terem aquela habilidade fundamental para fazer a operação. Now, you can't, the ones I just mentioned are permanent locations, but you can also do more temporary dojo type training. And I will share my screen after the translation and show you an example of what we call a pop-up dojo that the Honsha team recently put in place at one of their client locations. Então, esses dojos que ele citou são dojos padrões, né? E agora ele vai mostrar um exemplo de um dojo que eles criaram, chamado Pop-Up. Ele vai mostrar a tela dele para mostrar o que a Honsha executou. So you can see here, we use this pop-up dojo in order to train team members and managers on proper cleaning procedures based on the COVID situation. So we have, in this case, you can see around the room where we put up certain learning stations, and people would come in for an hour and a half and rotate through the learning stations in order to learn these specific skills about what to expect and how to implement the cleaning procedures for the COVID situation. Então, eles criaram um dojo recentemente que eles chamaram de Pop-Up Dojo, que é para treinar as pessoas como são os procedimentos de limpeza para combater a Covid. Então, como vocês podem ver aí na imagem, eles criaram várias simulações de áreas e como você executar os procedimentos de limpeza da melhor forma possível. Yeah, so that's just an example of how to take the dojo concept and make a temporary, very specific purpose for the training. Então, isso aí é só um exemplo de como você pegar o conceito do dojo e fazer de uma forma temporária, que também é possível. Bacana demais. Daryl, como se tornar um agente de mudança em uma organização que a implementação do Lean já está bem desenvolvida? How to become a change agent in an organization where the Lean implementation is already well developed? Yeah, I didn't quite know how to answer this question, actually. I don't know if the person is from a leadership position, a team member, a manager. I don't know if the effort is currently successful or it's going down a path where it's not working. So I'm a little confused on how to answer, but maybe I'll add a couple of points. Ele está falando que tem algumas dificuldades de responder essa pergunta, mas ele vai falar alguns pontos. A pessoa que está perguntando, ele é da liderança, é um gerente, é um operador, se já está bem desenvolvido, não está funcionando o Lean, por que vai mudar para uma coisa que já está bem estabelecida para uma coisa diferente? Por que fazer esse esforço? Ele tem algumas dúvidas de como responder, mas ele vai falar alguns pontos. Yeah, so one way to think of it, if we're in a Lean organization and there's some well-developed routines and thinking, but if we want to elevate to a higher level,
so one way you may approach that from a change agent approach would be to talk about the evolution of lean that even Toyota has gone through over the years. Então, se você já está numa empresa que tem já uma cultura Lean bem estabelecida e você quer, mesmo assim, aprimorar e ser um agente de mudança, é possível. Até a Toyota, com toda a experiência, passou por mudanças ao decorrer do tempo. So one way we approach this with our clients is if in the past the organization has approached lean from a work system level, then we have them think about how to apply it to work system and management system. If they're applying it to work system and management system, then we say, well, let's think about applying it at a leadership system level. And if they're doing those things, then we can think, well, how do we use lean as a development system? And then if they're already doing those things, then we can work on the higher level, which would be using lean for the leader setting the vision for the future and then developing those other systems. So the main idea is we can evolve from lower level to higher level thinking if we want to improve the direction that we're on right now. Então, geralmente, como começa da parte do chão de fábrica, o Lean, uma boa abordagem é ver até onde o Lean já entrou na empresa. Se ele já está bem desenvolvido no chão de fábrica, será que a liderança também está Lean? O que nós podemos melhorar? E se a liderança já é Lean, já está bem desenvolvida, será que o desenvolvimento é Lean? Se o desenvolvimento está Lean, será que a visão da empresa para um futuro também é Lean? Então, você sempre vai saindo de baixo para cima e vai procurando onde você pode melhorar. Maravilha. Se a gente parar para pensar, todo mundo numa empresa com alta maturidade Lean, ele se torna um agente de mudança, né? Cada um está com o seu A3, está desenvolvendo seus projetos de melhoria. Então, em escala micro, todos são agentes de mudança, né? Então, vamos lá. Próxima pergunta é: Kamishibai, qual o seu real objetivo? What is the real Can you repeat, Thomas? What is the real Kamishibai goal? So, I never really heard about Kamishibai when I worked inside Toyota. It wasn't a very common thing. Então, ele nunca ouviu muito de Kamishibai quando ele trabalhava dentro da Toyota. Não era uma coisa comum. We knew about the concept, but it wasn't so common. But when we were working with client companies, sometimes we use Kamishibai to help establish patterns of behavior. So help establish routines, and some might call it a kata of behaviors. So for example, to get people to go to Genchi Genbutsu, to go and see, to go to the workplace, we might establish a Kamishibai card system in order to give specific things to look at and work on specific days. Então, mesmo ele não, dentro da Toyota não vendo, quando ele foi para os clientes, as companhias de clientes, eles introduziram para estabelecer padrões de comportamento, né? Por exemplo, um Genchi Genbutsu, você tem algumas tarefas para fazer, para cumprir, você tem que olhar um certo local, depois fazer isso. Então, é uma forma de um checklist com os cartões para poder ter um padrão de comportamento.
But we shouldn't use Kamishibai as a crutch. It should be used to help, like training wheels on a bicycle. Once the pattern is established, then we will maybe use Kamishibai for another pattern, but we don't want to have a crutch always, a card always that we use. We want to use it to start the process, not to be a training wheels forever. Então, o Kamishibai não deve ser utilizado como uma bengala sempre. Uma vez que você aprendeu a andar, você deve tirar a rodinha da bicicleta e andar. E você muda o cartão para sempre evoluir, não ficar sempre com o mesmo cartão, fazendo o mesmo vistoria todo dia. So if I'm trying to establish a safety routine, I may use Kamishibai to help me do that. If I'm trying to establish a production review procedure or behavior, I may use Kamishibai to do that. But I want to rotate how I would use it, not just use it for one purpose always, but to think about what pattern I'm trying to establish. And while I need help, then maybe I can use this tool, but don't overuse. Então, não é para utilizar demais essa ferramenta o tempo todo. Então, a gente tem que ver o que a gente quer melhorar. Aí a gente utiliza o Kamishibai para estabelecer uma rotina. Por exemplo, a gente quer fazer uma parte de segurança. Eu faço um cartão, executo ele até aquilo ali se tornar um padrão. Aí eu quero ir para um outro procedimento. Executo o Kamishibai e sempre melhorando e após o padrão fazer um rodízio. Gente, rapidinho só complementando, o Kamishibai ele é um cartão, normalmente na frente é verde e atrás é vermelho. Dos dois lados tem escrito o novo procedimento, né? Um procedimento que você mudou, uma mudança. E aí você começa o dia, tem um cartãozinho daquele dia, se aquela atividade for repetida todos os dias, aquele cartão está repetido todos os dias, começa o dia o cartão vermelho. Na hora que você fez aquela tarefa, você vira o cartão e aparece o lado verde, né? E aí o auditor ele consegue ver com muito mais facilidade quantas tarefas novas você está conseguindo sustentar nessa mudança, nessa melhoria que foi feita, nesse Kaizen que você fez. Geralmente aquele cartão ali fica 2 meses no quadro, tá certo, pessoal? Até estabilizar o processo e ele passar por novas mudanças. Daryl, quais mudanças ou ações terão que acontecer após a pandemia com relação à motivação e envolvimento dos trabalhadores no Lean? What changes or action will have to happen after the pandemic regarding the workers' motivation and involvement in Lean? Yeah, so this will be the last question for tonight. But it's a good one to end on because I think we're Brazil and the U.S. We're in a similar situation. We have economy that is being really devastated by the impact of COVID. And I know in the US, a lot of small companies and medium-sized companies and even large companies won't make it. But as we get to the other side, as we find, discover the companies that will make it after the crisis, being competitive will be not just a nice thing to do, but it will be a must. So beginning in the past, but especially now and into the future, we can't afford as companies and organizations to have a culture of waste and a culture of excessive cost. We can't have a culture that doesn't value people. So we have to marry that lean philosophy with the lean toolkit and techniques in order to survive.
So it won't be an option for those companies in the future. They will have to be a continuous improvement company, or they will go away. We won't be able to survive without people committed to continuous improvement. Então, essa pergunta é ótima e ele vai encerrar a noite com essa resposta. E ela se encaixa muito bem porque os Estados Unidos e o Brasil, eles estão sendo o alvo maior dessa pandemia, né? Os dois países estão sofrendo muito, tem muitas empresas que não vão passar por isso, porém as empresas que conseguirem passar, elas vão ter que implantar uma cultura de melhoria. Não vai ser mais uma coisa bonita se fazer, vai ser uma coisa mandatória. Ou você faz ou você não vai mais sobreviver. Então, você tem que implantar essa cultura de olhar para as pessoas. As pessoas têm que ser a chave do negócio. Então, as pessoas que tiverem essa pegada de melhoria e o Lean, baseando tudo isso, vão ser as empresas que vão conseguir sobreviver. E agora, após essa pandemia, mais ainda, que não é mais uma questão de ter aquilo para melhorar lucro e tal. É uma questão de sobrevivência. Okay, Daryl. Excellent. Thank you very much. It was a huge honor to have you here today. I hope you enjoy too. Yes, thank you very much. Thank you for spending your evening with me, and hopefully we'll see you again in the future. Thank you, Daryl. Ele agradeceu a todo mundo, obrigado por passar a tarde com ele, e ele espera ver todo mundo. E muito obrigado. Thank you, Daryl. Stay well. See you, Daryl. Esteja salvo. See you. Valeu, pessoal. Vamos encerrando por hoje. Um abração, Obrigado, gente. pessoal. Até mais. Até mais.